Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante, no seu programa do início da semana, que às vezes sai no meio da semana, às vezes sai na quinta-feira, mas a gente tenta trabalhar para que ele saia toda terça-feira. Não sei se é a ocasião desse, não sei se é o caso desse aqui. Eu sou o Pablo Magalhães e você está no Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas. Eu estou aqui acompanhado da senhora Bia Siqueira. Olá, gente, estou aqui mais uma vez. Fungando ali, discretamente. Do outro lado da linha, na Ilha do Amor, Joyce Oliveira. E aí, galera, beleza? A gente também é Ilha Rebelde, viu? Esqueci de dizer. É isso aí. A Ilha do Amor, que também é a Ilha do Reggae, que também é como é que é? A Atenas. Ilha Rebelde. A Ilha Rebelde, Atenas brasileira, várias coisas ao mesmo tempo. Isso. Além de tudo isso, é também o lugar onde está vacinando as pessoas com 18 anos. É a Ilha do Comunismo também. Quem explica o Maranhão? O delírio comunista, como diriam alguns. Pois é. Estamos aqui reunidos com alegria, risos e muito café, para tratar de mais um conteúdo aqui na nossa Minipédia, que é o seu conhecimento expresso. A Minipédia é o conhecimento expresso sobre assuntos históricos. E hoje é dia de falar sobre o que, Bia Siqueira? Então, gente, hoje é dia de falar de coisa boa, que é o movimento trabalhista. Só que hoje também é dia de falar de coisa ruim, que é o movimento, que é a Era Vargas. Que a gente vai falar de uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. É isso aí, pesando, né? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Equilíbrio, né, gente? Importante. Isso aí. Vamos falar sobre esse movimento trabalhista, sobre os direitos trabalhistas na Era Vargas, um momento tão fundamental na história do Brasil. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Quem nos acompanha sabe que a gente produz conteúdo com o coração na mão, pensando em você e pensando em ajudar você com seus estudos. E a gente faz isso com muita alegria, com muito carinho e com muita satisfação em várias plataformas das mais variadas possíveis. Tem uma galera que segue a gente por causa das nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tem gente que segue o Historiante por conta do podcast, essa mídia maravilhosa que você está usando agora e com a qual a gente fala aos seus ouvidinhos, né? Com muito carinho sempre, toda semana, e tem aquelas pessoas que nos acompanham através do nosso aplicativo móvel, né, dona Bia Siqueira? É isso aí, a gente além de estar em vários tipos de redes sociais, mídias digitais, a gente também tem o nosso próprio aplicativo, o que é ótimo porque ele faz notificações para lembrar você de estudar, lembrar você que a vida precisa ser estudada. E aí é importante lembrar que lá a gente tem vários formatos de aula, não só o vídeo, não só o escrito, tem também aula em áudio, o que é ótimo para você fazer uma academia, dirigir, lavar uma louça, enquanto estuda. Quer uma coisa mais prática do que isso, né? Então só liga, bota lá o fonezinho de ouvido. Não tem, né? Muito fácil. Então vamos lá, gente. Vamos continuar incentivando o estudo a todo momento. E ignorem a parte que eu tô meio anasalada hoje. E quanto é que custa para usar o aplicativo, Bia Siqueira? Gente, o aplicativo é gratuito, porém a gente também tem a chance de você usar a parte paga, que você vai ter acesso a alguns cursos exclusivos, conteúdo exclusivo, que é apenas R$4, muito barato. Você vai poder ter acesso a um monte de vídeos exclusivos, podcast secreto, material só pro nosso grupo secreto. E o que mais, Pablo? Tem um bocado de coisa. Complete aí, Joyce. O que é que a pessoa encontra lá? É muita coisa que eu me perco. Tem livro também, sorteio de livro. Vai, Joyce, continua. Que você pode ser um dos nossos apoiadores. É só você ir lá no apoia.se/historiante e você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, como a Bia já falou. E agora, nós estamos oferecendo para os nossos apoiadores o curso de Introdução à Filosofia, que é ministrado pelo
ilustríssimo Pablo. Oh. Ilustríssimo. É o nosso chefe Vossa aqui. Excelência. Big Boss. Lembrei agora dos senadores na CPI. Vossa Excelência é uma desgraça, mas chama de Vossa Excelência. Tem Né? que manter o decoro. Pois é. É isso aí, ouça a dona Joyce Oliveira. O link tá na descrição desse episódio. Torne-se um apoiador do Historiante. R$4 mensais, gente. Não paga nem uma Coronavac, né? Não paga nem uma AstraZeneca. Então, É verdade. A não ser que você esteja no Maranhão. lá é de graça. Lá é de graça. E pra todo mundo. É isso aí. Ok, recadinhos dados. A última coisa que eu vou pedir para você fazer é que você participe da nossa pesquisa de opinião. O link também está na descrição do episódio. É um meio que a gente usa para conhecer um pouco mais sobre você, sobre suas preferências, o porquê de você estar ouvindo a gente, o que é que você procura quando liga aqui no podcast do Historiante. Então, a gente gostaria de ouvir a sua opiniãozinha e isso vai nos ajudar a melhorar o conteúdo e transformá-lo num negócio ainda mais bacana e agradável para você. Agora sim, vamos para nossa pauta. Bom, a gente sabe que o Brasil, ele durante anos, durante séculos, ele se baseou na produção agrícola, na produção pecuária e na exploração de mão de obra escravizada, seja dos indígenas, né, as tribos de povos originários aqui em nosso país, seja através da mão de obra escravizada trazida da África no tráfico negreiro, né? Pessoas escravizadas, sequestradas da sua alma mater, né? Do seu continente mater e trazidos para as plantações e as grandes propriedades, os grandes latifúndios aqui no Brasil. Só que entre o século XIX e o século XX a gente vai assistir uma transição desse processo de produção, dessa transição desse modo, né, de produzir riquezas aqui em nosso país, principalmente em um eixo fundamental, que é o eixo do rural, partindo para o urbano. Não que o urbano, ele, de uma hora para outra, ele passe a ser o principal meio, né, econômico brasileiro. Mas a industrialização, ainda muito incipiente no início do século XX, ela passa a cada vez mais atrair pessoas que vão migrar do campo em direção às cidades. Desde negros escravizados, ex-escravizados, né, que conseguiram a sua liberdade, seja por processos individuais, seja por determinadas leis que foram promulgadas ainda na monarquia, passando por boa parte da população que vivia nas zonas rurais, população branca, população indígena, que acabou migrando para as cidades, construindo uma grande massa trabalhadora nesses locais. A gente precisa identificar inicialmente que os polos industriais, eles não vão estar espalhados pelo Brasil inteiro. Rio e São Paulo vão ser os focos principais, como vai dizer lá o querido Boris Fausto, né? Quando ele fala sobre a Revolução de 30, os focos principais da industrialização vão estar necessariamente em Rio e São Paulo, e é nesses locais em que a gente vai ver essa massa operária, massa trabalhadora coexistindo e tentando sobreviver com o capital e com a dominação da classe burguesa. E aí, também no início do século XX, que existe a formação do movimento operário brasileiro, no sentido de haver uma organização específica a partir da vivência e experiência desses sujeitos nas fábricas, que eram condições análogas às discussões que existiam na Europa desde o século XVIII. Má iluminação, pouca ventilação, sem salário mínimo, sem direitos básicos, direito à saúde, sem regulação do trabalho feminino, exploração do trabalho infantil. E aí as influências sofridas, né, por esse movimento operário vai ser sobretudo do anarquismo também, né, que vai vir com esses imigrantes e vai tomar forma através do anarcossindicalismo, da questão dos boicotes e das greves, como a grande greve de 17. Boa parte desse operariado ele vai se esquematizar, principalmente nessas 2 décadas iniciais, aqui no Brasil. A gente vai ter alguns movimentos grevistas ali em 1906, 1907, mas de fato essa greve ela vai se tornar algo ainda mais forte e
enfim, que pode ameaçar a ordem vigente a partir de 1917, com a grande greve que vai acontecer em São Paulo, com 70 mil trabalhadores que vão cruzar os braços de vários setores industriais, né? Indústria têxtil, indústria de alimentos, enfim. O final dessa greve maior vai chegar num final feliz, vamos dizer assim, porque vai ter um acordo de aumento do valor do salário dos trabalhadores em 20%. Mas até chegar aí, várias outras greves foram reprimidas duramente, de uma forma muito, mas muito, né, violenta, muito forte. Esses líderes anarquistas, eles vão encabeçar esse movimento. Boa parte desses líderes anarquistas de fora do Brasil, né, eles vão ser, em sua grande maioria, italianos. Antes que os comunistas eles começassem a tomar a frente desse movimento. Vão ser inicialmente os anarquistas. E aí, visando esse tipo de coisa, lá na República Velha, o Congresso vai aprovar a Lei de Expulsão de Estrangeiros, né, em 1921, que vai permitir que eles sejam deportados sumariamente, sejam mandados embora, fechando inclusive as organizações operárias. Mas aí o que é que vai acontecer? De certo modo, essas tensões sociais elas vão acabar resvalando na própria política, porque esses anseios do movimento operário, esses anseios dessa classe trabalhadora, né, de saúde, de alimentação, de condição de trabalho, elas vão acabar propiciando e permitindo que, de certo modo, alguns políticos passem a observar isso como, olha, isso é uma necessidade, eu preciso tomar para mim para, enfim, crescer. E, de certo modo, aí o Vargas e o grupo político dele vão observar isso como uma oportunidade. Acho que essa questão de ser ou não vitorioso nas greves de 1910, 1917 em diante, também se dá a questão de que não eram só os movimentos trabalhistas e os anarquistas que estavam unidos nesse sentido. Foi um período histórico, social e político em que muitas forças estavam unidas para derrubar aquele modelo de Estado vigente. Queria-se um novo tipo de Estado, um novo tipo de organização política, né? Então não era só direitos trabalhistas a pauta, eram várias outras coligadas. E aí é óbvio que o movimento trabalhista acabou ganhando um certo destaque, justamente por uma questão de quantidade, como o Pablo falou no início, né? Tava ali concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, e era uma massa muito grande de pessoas. Então, acredito que tenha, sim, sido um pouco... Salvo engano, eram 100 mil operários na época. 100 mil operários. Muita gente. Pense aí, é uma cidade inteira de interior, né? É muita coisa. Então, conseguiram, sim, ser vitoriosos, não só na questão do aumento de salário ou na melhoria de condições de trabalho, mas também nessa condição de derrubar o Estado vigente, já que teve a Revolução de 30, né? E aí, né, esse movimento da Revolução de 30, ele como eu posso dizer, foi colocado em prática, né, um parto de um Brasil novo. A partir da sucessão presidencial, né, em que não é respeitado aquele esquema, né, da política do café com leite, onde haveria uma sucessão de um candidato mineiro. Quem é colocado foi o Júlio Prestes, e aí a chapa opositora era a chapa de Getúlio Vargas, que trazia, né, vou dizer assim, um novo layout, vou usar essa expressão, né, meio anacrônica, justamente para tentar colocar outros interesses nesse Estado que estava sendo gestado. E aí, a partir da morte do João Pessoa, né, que o João Pessoa ele era o vice do Getúlio Vargas, porque eles não conseguem se eleger, é montado um movimento de tomada de poder, da destituição do Júlio Prestes como presidente do Brasil, e aí eles vão sair arregimentando, os militares vão entrar nesse processo também, mais uma vez os militares eles vão tomar a frente na condução do processo da democracia e vão fazer a deposição do Júlio Prestes. A Revolução de 30 é uma revolução conservadora, porque ela não vem diretamente das camadas populares, mas vem de um grupo que vem do sul do Brasil e vai tomar o poder da mão do Júlio Prestes, que foi o presidente eleito. E eleito naquela condição do voto de cabresto, né? Eleições extremamente com a possibilidade muito grande de ter sido fraudadas e tal. É uma revolução conservadora, mas ao mesmo tempo é uma revolução que vai
se conectar melhor, não sei nem se o termo é esse, melhor, com esses anseios da classe trabalhadora. Principalmente porque quais são as atitudes que o governo Vargas, seja no período provisório, né, que é entre 30 a 34, e seja no restante do período, né, porque 34 em 37 ele vai ser o presidente eleito indiretamente, né, com a nova constituinte, muito ligado aos direitos trabalhistas, e aí logo depois o golpe de 37, ele vai se tornar o ditador até 45. Nesse tempo todo ele vai tomar atitudes muito ligadas à classe trabalhadora, mas claro, seguindo uma ordem de acordo com cada momento. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, 26 de novembro de 1930, a gente vai ter o decreto 19.433, que vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Depois vai ser desmembrado, enfim. Mas o que é que isso significa? Isso significa que vai começar a ter uma legislação voltada para o trabalho, não apenas para regulamentá-lo de uma forma de cima para baixo, mas também para prover o trabalhador de direitos. Por exemplo, a carteira de trabalho ela vai ser instituída como um documento obrigatório em 21 de março de 32. Né? Ela vai ser instituída pelo decreto e depois, posteriormente, vai ser regulamentada, de fato, em 29 de outubro de 32. Tendo a carteira de trabalho sendo obrigatória e todas as leis em torno dela sendo obrigatórias, o que é que vai acontecer? Você vai obrigar que o patrão ele tenha certo respeito pelo trabalhador e provenha para ele determinados direitos. E isso, obviamente, vai marcar uma melhoria de condição de vida para os trabalhadores. Eu ia aproveitar para dizer, né, que a gente falou aqui um pouco que Vargas deu uma olhada para esses anseios dos trabalhadores e das massas. Eu diria que ele se aproveitou, né, de uma agenda política. Isso é o que a gente poderia chamar, e aí eu posso estar cometendo um erro, ainda bem que temos mais dois aqui, de populismo. A ideia de você pegar pautas sociais, pautas das grandes massas para poder conseguir alcançar, né, alçar uma condição de domínio político também. A gente não consegue, eu tava falando sobre isso antes da gente começar a gravar aqui, que a gente não consegue dizer se Vargas foi um ditador de fato, um populista de fato, um democrata, um progressista, porque ele fez de tudo um pouco. Então, em certo momento, foi necessário ele ser mais ditador, ele foi. Em dado momento, foi necessário ele ser populista, ele foi. Então, é um camaleão político, basicamente. E aí, nesse sentido, quando Vargas ele vai fazer, né, a instituição dessas leis, seja lá no governo provisório, 34, quando ele vai haver a promulgação da Constituição, onde vai apontar esses primeiros direitos, até enfim, a CLT, né, que é nos anos 40, você já está vivendo o período do Estado Novo é a partir de 37, que é o período ditatorial do governo Vargas. Você tem esse olhar para questões, que são as questões do trabalho. Acho que um dos grandes problemas da Primeira República foi a não observância dos governantes, que o Brasil não era mais aquele Brasil do século XIX, então havia uma urbanização e havia necessidade dessa regulamentação, dessas leis, né, de trabalho, e o Vargas vai conseguir dar vazão isso em políticas públicas, através dessa regulação desse trabalho, e é por isso que tem autores como a Ângela de Castro Gomes, que vai dizer que existe uma relação, na verdade, de trabalhismo, que é essa relação mantida do governo dele, especificamente. O Pacto Trabalhista. Justamente o Pacto Trabalhista que tem entre o Vargas e esse trabalhador, né, olhar para aquele sujeito, né, e entender, né, que ele foi responsável por aquela regulamentação. E aí isso denota uma ação por parte, né, é uma relação de troca. Não apenas uma relação de manipulação, né, como você tem, por exemplo, quando você trabalha com o populismo, mas que também é uma das perspectivas que pode pensar, né, esse governo do Vargas. Aí eu vou botar uma pimenta nessa conversa. Eu vou fazer que nem o Márcio Fabiano. Eu vou botar uma pimenta. Eu vivo imitando o Márcio. Eu tenho que parar com isso. Eu vou dar uma incrementada nisso falando sobre o seguinte. E de fato, essa questão do Vargas, ela passeia pelo pragmatismo. Ele vai de acordo com o momento que é necessário. Por exemplo, a gente acabou de falar aqui de algumas leis benéficas para o trabalhador. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele fazia, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, que proibia as greves em 35. E também subordinava os próprios sindicatos ao próprio Ministério do Trabalho. Então, é sobre isso, né? É sobre isso. Check the mic and make sure it sound right, boys.
É sobre isso, porque assim, é claro que a consolidação de leis trabalhistas é um grande passo para direitos humanos básicos, né, direito das massas e tudo mais. No entanto, ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Porque aí você vai ter, os sindicatos vão virar o quê? Vão virar espaços recreativos, de lazer, de festas, e pouco ligados à reivindicação. Eu diria de controle também, Pablo. Sim, porque quando você transforma o sindicato num lugar, vamos para o sindicato final de semana, por quê? Porque vai ter uma festa. Sim. Você transforma o sindicato nesse espaço alegórico, ele perde sua função. E ele fica suscetível ao controle. É isso, fora que o controle dele efetivamente estava ligado ao governo, ao Estado. Então, assim, era permitido que houvesse sindicato, sim. Só que o sindicato era controlado pelo Estado e não pelos trabalhadores envolvidos naquele sindicato. Sim. Era um aparelhamento, né? E aí você vai ter, por exemplo, o Vargas, aí a gente já falando do pós-37. Pós-37 você vai ter duas questões que vão ser fundamentais, né? O Joyce muito bem citou aí, a Ângela de Castro Gomes, quando ela fala sobre essa questão do pacto trabalhista. Mas será que esse pacto trabalhista, de fato, ele existia entre um acordo entre o político, que era populista, e os trabalhadores, sem outras variáveis? Por exemplo, a polícia política de Vargas, que foi instituída para perseguir, para torturar e para até mesmo matar pessoas que fossem contrárias ao regime. Isso não foi fundamental também na construção de uma narrativa sobre o Vargas sendo inquestionável? E de outro lado, a criação do departamento de propaganda do Estado Novo. O departamento de propaganda criou aquela imagem que a gente conhece hoje de Vargas, o pai dos pobres, aquele que, né, defende a população brasileira, né? O departamento de imprensa e propaganda foi criado em 1939. Então, ele atuava ali para gerar um consenso ideológico. Isso é um controle, é uma tentativa de controle. É claro, a gente tem que saber que os trabalhadores, eles têm protagonismo, eles tomam atitude, eles escolhem. Porém, essas ferramentas, uma de controle ideológico e outra de controle físico sobre esses trabalhadores, não exerceram uma força sobre essa construção do Vargas enquanto político principal, aquele que é o pai dos pobres, aquele que deve defender os pobres? Então, pegando essa questão que o Pablo está falando, né, essa relação, né, que é conflituosa, que tem a ver com o pacto trabalhista, que tem a ver também com a construção da imagem do Vargas pela propaganda, isso fica muito atestado no suicídio dele, que leva a uma comoção nacional. Tem um texto do Jorge Ferreira, que é um historiador que eu gosto muito, chama Carnavais da Tristeza, que fala sobre isso, que as pessoas quebraram os jornais de oposição, porque ele é uma figura muito controversa. Eu gosto muito de Era Vargas justamente porque é um ser humano, né? Então existem várias nuances na construção desse político, mas que dão uma imagem para ele, né? Justamente da gente não observar, por exemplo, Vargas como um ditador. Justamente. O Vargas, ele eu posso dizer que ele é pragmático. Se existe uma corrente política chamada pragmatismo, ele está dentro dela. Mas ele vai trafegando. De acordo com aquilo que é necessário no momento, ele vai trafegar. Por exemplo, quando foi necessário que ele chegasse ao poder, ele se aliou ao movimento tenentista, ele se aliou aos militares, ele se aliou aos políticos descontentes, a oligarquias fora do eixo São Paulo-Rio, que ficavam descontentes em não ter o poder nas mãos. Então ele se aproveitou de tudo isso. Fora aquela coisa da morte de João Pessoa, né, que eles tomaram, mataram João Pessoa porque ele era o político que, né, estava contra as oligarquias. Na verdade não, todo mundo sabe, né, se você não sabe, que está nos ouvindo agora, saiba. João Pessoa morreu por uma questão de desentendimento com um cara lá, que ele invadiu a vida do cara, porque ele era inimigo político dele, denunciou uma relação que ele tinha com uma moça, que na época foi um escândalo amoroso. E aí o cara, pra se vingar de João Pessoa, foi lá e matou ele, deu tiro nele. Não tem nada a ver com política nacional, nada a ver com nada. Mas os caras se usaram disso pra se prevalecer. Quando foi necessário se manter no poder contra a Constituição, ele se aliou ao pessoal da direitona integralista. Quando foi necessário que ele
para retornar ao poder, ele cravasse com o apelo popular, ele se aliou a uma política voltada para o povo, para ele poder voltar. E tem todo o movimento do queremismo. O queremismo é o movimento que queria que Vargas voltasse à presidência, e isso ajudou muito ele nas eleições e colocaram ele de volta na presidência em 51, se não me engano, não foi, Joyce? Foi 51 a eleição dele, né? Foi essa data. Eu acho que Vargas é como o Joyce falou, ele tem várias faces, né? Vários perfis. Então eu acredito que a gente pode dizer que Vargas, eu posso estar errada também, ele flertou até com o fascismo um tempo. Porque ele se alinhou por um tempo, mesmo que curto e tal, com governos internacionais que tendiam ao nazismo, ao fascismo, justamente porque era quem poderia manter ele no poder naquele período exato. Então ele era situação. Ele era governo em todo momento, jamais foi oposição. Agora, obviamente que a vertente dele, a preferência dele por uma política nacional desenvolvimentista e trabalhista, industrializada talvez, fez com que ele se aproximasse do povo e o povo enxergasse nele. Aí tem essa questão que Joyce falou, né, da ideia do pacto trabalhista. Esse pacto se estabelece a partir disso justamente, né, porque o povo vai olhar pro cara, eu acho que a gente já conversou sobre isso em outros episódios do podcast. Gente, o povo não está errado em buscar alguém que olhe por ele. Isso é legítimo. Isso aconteceu com Vargas. O ruim é a pessoa que explora isso, né? Quem explora esse tipo de coisa é que tem problema, né? É que o golpe tá aí, cai quem quer, né? É aquela coisa, a pessoa pode se usar disso pra iludir a grande massa, mas a pessoa tem que ter um senso crítico, né? Mas essa coisa do populismo a gente precisa definir aqui, porque é uma discussão teórica. Sim. Quando a gente fala sobre populismo, o nosso ouvinte historiador mais cri-cri vai dizer, populismo é um termo genérico e tal. Quando a gente fala sobre populismo e usa esse termo aqui, é porque facilita a explicação sobre o que foi a política praticada por Vargas. Mas a gente sabe que o que foi que Vargas fez tem várias nuances, né? A gente pode dizer que foi um pacto trabalhista, e esse pacto trabalhista manteve ele no poder. A gente pode dizer sobre a ideia de que o Vargas ele se apresentava como um mediador possível entre Estado e classe trabalhadora, e isso fez com que ele crescesse politicamente. Então a gente pode ter várias definições mais aprofundadas para um termo que é, de certo modo, um termo um tanto clássico, né? A ideia do populismo é a ideia de uma política feita para ter o apoio das massas, mas não no sentido de manipular essas massas. Né? Os trabalhadores eles escolhem Vargas, né, porque foram manipulados, mas porque existem motivos para isso. O cara fez uma série de políticas que beneficiavam as classes trabalhadoras, ele fez uma série de políticas e de leis que os beneficiavam. Não é do nada que surge isso, e não foi porque alguém mandou que eles acabaram apoiando Vargas, né? É uma questão de conciliação de classe, eu diria. Foi uma questão de conciliação de classe que não foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, nem será a última, que é justamente essa ideia de você pegar uma classe dominante que tem interesse de se manter em domínio e tentar conciliar. Como é que eu vou abafar a insatisfação popular, né? Então é uma ideia de conciliação. E aí alguns trabalhadores, algumas lideranças acabam aceitando e vira assim essa conciliação. Não leva adiante os anseios populares e tal para criar uma grande revolução. Isso aí se repete em alguns momentos da nossa história, mas fica para outro podcast. Mas não diga que Não se repete. Desculpa, Pablo sempre briga comigo. Cuidado que esse podcast é de história, a galera de história odeia a história de se repete, não se repete, porque a história não se repete. Ela acontece a primeira vez como tragédia isso, e a segunda vez como farsa. Isso. Desculpa, gente, mas é isso. O pecado capital do historiador. Isso acontece com vários momentos da história brasileira, só que com faces diferentes. Pronto. E aí, né, é importante acentuar que o Brasil que nós temos hoje, ele é fruto da era Vargas, né? Sei lá, nós não temos a maioria das empresas, por exemplo, que foram criadas pela Petrobras, né? Infelizmente não é mais nossa, mas o grande parque industrial, né? A legislação também a gente não tem mais, né? Porque, enfim, agora tem a reforma trabalhista, né? Mas, enfim, né? Lamentos. Mas eu tô rindo aqui porque eu já está falando de um Brasil de uns 4 anos atrás. O Brasil que existia uns 4 anos atrás. Reflexão, falando e pensando, né? Contextualizando. Mas, enfim, né?
esses direitos que nós perdemos, né, essas coisas que a gente perdeu, né, elas são fruto do governo do Vargas, né, que com todas as contradições, mas montou, né, uma estrutura que é o Nacional Desenvolvimentismo, que foi e é extremamente necessário para a economia, né, do país e para que as pessoas vivam também, né, porque não adianta a gente só trabalhar e mandar o lucro para fora. Bom, minhas amigas, nós chegamos ao final da gravação desse podcast maravilhoso. O papo tá bom, mas a gente precisa terminar. Considerações finais, o que vocês querem indicar aí para os nossos ouvintes? O que é que eles podem ver, ouvir, ou, sei lá, uma mensagem para a classe trabalhadora? Eu vou indicar, não tem a ver com esse episódio, mas vou indicar o texto do João Ferreira, porque eu amo aquele historiador, já conversei com ele sobre isso no Facebook, né, que eu sou cringe, o texto chamado Carnavais da Tristeza, né? Que fala para as pessoas entenderem o que foi a morte do Vargas, o suicídio de Vargas, né, para o Brasil lá naquele contexto. O que eu posso indicar primeiramente é uma revolução comunista já urgente, é tudo que eu queria. Sugestão para o café da manhã. Para o café da manhã, sendo cringe de novo, né, Pablo? Eu acho que ainda tem gente abaixo dos 18 anos que ouve a gente, né? O nosso público já tá um tantinho mais velho. Mas pelos dados que a gente tem aqui, o nosso público abaixo dos 18 anos... Mas não é só abaixo dos 18, não. O Geração Z é, Joyce? Eu acho que é. A partir de 90. Mas enfim, eu sou cringe, eu tenho hábitos cringes. 13% dos nossos ouvintes têm 18 anos, então... Você que nos ouve, cara, pessoa de 18 anos que nasceu nos anos 2000 pra cá... Ou um pouquinho antes. Saiba que um dia nós elegemos um idiota e esse idiota fez tanta idiotice que ele sofreu impeachment em 93. Agora falando sério, né, depois de recomendar uma revolução comunista, eu vou recomendar o Estado Novo, da Maria Celina de Araújo, o mesmo sobrenome que o meu, porque ela fala um pouco sobre essa construção das leis trabalhistas e da CLT dentro do governo Vargas, né, dentro da era Vargas, que é muito diversa, como a gente falou aqui, durou muitos anos. É isso aí. E leiam Boris Fausto, não tenham... tem um pessoal que tem, né, Joyce? Preconceito com Boris Fausto. Ele tem um perfil, né? Acho que ele tem um perfil, um livro do perfil, que foi ele que fez, o perfil de Vargas. Eu gosto. Eu também gosto. Eu vi Boris Fausto a minha infância e adolescência inteira, lá na TV Escola, por isso que eu vou fazer história. O pessoal tem preconceito com Boris Fausto, não porque ele não é acadêmico, não, pô, pelo amor de Deus. A questão é que, eu acho que a gente já discutiu isso no podcast, quem escreve para o grande público acaba levando martelada o tempo inteiro. E Boris Fausto, justamente por causa dessa série na TV Escola, Joyce, ele foi crucificado, porque, nossa, ele tá falando e tá... Não, pô, leia Boris Fausto, pelo amor de Deus, é tão bom ler os historiadores mais Boris velhos. Fausto fofinho. É ótimo, meu Deus do céu. Uma leitura tão boa, já usei tanto com os meus alunos na faculdade, enfim... Nossa, eu achei muito chique, Joyce, falando que assistia, lia, sei lá, na infância e adolescência, porque na minha infância e adolescência eu ouvia Sandy Júnior. Também, né? Eu assistia Sandy Júnior. Um pouquinho de Sandy Júnior, um pouquinho de Boris Fausto. Equilíbrio. Isso mesmo. Equilíbrio. Nós ficamos por aqui, um grande abraço, né? Depois dessa conversa super para cima, super up, super descolada, né? Todos cringes. Todos cringes. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Até a próxima.